Bem-vindo ao canal Lê para mim, Robô. Aqui apresentamos a leitura facilitada das leis brasileiras, com linguagem clara e objetiva. Durante os áudios, a versão oficial da norma, a chamada Lei Seca, é exibida ao fundo. A fonte utilizada está disponível na descrição. Este conteúdo é de caráter informativo e educativo, não substitui a leitura da lei, nem constitui orientação jurídica. É um recurso complementar para revisões de concurseiros. Leitura facilitada do Código de Processo Penal. Decreto-Lei nº 3.1689, de 3 de outubro de 1941. Revisão número 3, sobre o processo comum, a instrução criminal. Artigos 394 a 405. Artigo 394. Espécies de procedimento no processo penal caput. Classificação geral dos procedimentos. O processo penal pode seguir procedimento comum ou procedimento especial. O procedimento especial será utilizado quando houver previsão específica em lei para determinado tipo de crime. Parágrafo 1º. Espécies do procedimento comum. O procedimento comum se divide em 3 modalidades: ordinário, sumário ou sumaríssimo. Inciso 1. Procedimento comum ordinário, para crimes mais graves. Será adotado quando o crime tiver pena máxima igual ou superior a 4 anos de prisão. É o rito mais completo, aplicado a infrações de maior gravidade. Inciso 2. Procedimento comum sumário, para crimes de média gravidade. Aplica-se quando o crime tiver pena máxima inferior a 4 anos de prisão. É um procedimento mais simplificado do que o ordinário. Inciso 3. Procedimento comum sumaríssimo, para infrações de menor potencial ofensivo. É utilizado para infrações penais de menor potencial ofensivo, conforme definido em lei, especialmente no âmbito dos juizados especiais criminais. Parágrafo 2º. Regra geral de aplicação. Como regra, todos os processos seguem o procedimento comum, salvo quando o próprio Código ou uma lei especial determinar procedimento diferente. Parágrafo 3º. Procedimento do Tribunal do Júri. Rito específico para crimes dolosos contra a vida. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, aplicam-se as regras próprias previstas nos artigos 406 a 497 do CPP. Parágrafo 4º. Aplicação geral das regras iniciais. Regras sobre recebimento da acusação. As disposições dos artigos 395 a 398 do CPP, relativas à rejeição da denúncia, recebimento e resposta à acusação, aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, mesmo quando não estejam expressamente regulados no Código. Parágrafo 5º. Aplicação subsidiária do procedimento ordinário. Complementação dos demais procedimentos, quando houver lacuna no procedimento especial, sumário ou sumaríssimo. Aplicam-se de forma subsidiária as regras do procedimento ordinário. Exemplo prático. Imagine 3 situações diferentes. Crime de roubo, com pena máxima superior a 4 anos. O processo seguirá o procedimento comum ordinário. Crime de ameaça, com pena máxima inferior a 4 anos. O processo seguirá o procedimento comum sumário. Infração de menor potencial ofensivo, como uma contravenção penal. Será adotado o procedimento sumaríssimo, conforme a lei dos juizados especiais. Já se o caso for um homicídio doloso, o processo seguirá o rito próprio do Tribunal do Júri, conforme o parágrafo 3º. Assim, o artigo 394 organiza o sistema processual penal, distribuindo os processos conforme a gravidade da infração e a previsão legal específica. Artigo 394. A. Caput. Prioridade de tramitação em crimes hediondos e violência contra a mulher. Os processos que apuram crime hediondo ou violência contra a mulher devem ter prioridade de tramitação em todas as instâncias do Poder Judiciário. Isso significa que esses processos devem receber atenção preferencial, ser movimentados com maior celeridade e não podem ficar paralisados injustificadamente. A prioridade vale tanto para o primeiro grau quanto para os tribunais. Por exemplo, imagine 2 processos em uma mesma vara criminal, um por furto simples
e outro por estupro, que é crime hediondo. O processo que apura o crime hediondo deve ter tramitação prioritária. Da mesma forma, um processo por violência doméstica contra a mulher também deverá ter prioridade em todas as fases. Assim, o caput do artigo 394-A reforça a necessidade de resposta mais rápida do Estado em situações de maior gravidade ou vulnerabilidade da vítima. Artigo 395. Rejeição da denúncia ou da queixa caput. Motivos para rejeição da denúncia ou da queixa. A denúncia, ação penal pública, ou a queixa, ação penal privada, será rejeitada quando apresentar falhas graves, que tornam impossível ou injustificada a abertura do processo penal. Inciso 1. Denúncia ou queixa manifestamente inepta. A denúncia ou a queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta, ou seja, quando não descreve corretamente o fato criminoso, não individualiza a conduta do acusado, é confusa, contraditória ou incompleta a ponto de impedir a defesa. Sem uma acusação clara, o réu não consegue se defender adequadamente. Inciso 2. Falta de requisitos para o exercício da ação penal. A denúncia ou a queixa será rejeitada quando faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, como, por exemplo, incompetência absoluta do juízo, falta de legitimidade do autor da ação, ausência de representação da vítima, quando exigida por lei. Sem esses requisitos, o processo não pode existir validamente. Inciso 3. Ausência de justa causa para a ação penal. A denúncia ou a queixa será rejeitada quando não houver justa causa, isto é, quando não existem indícios mínimos de autoria, não há prova mínima da materialidade do crime. A acusação é baseada apenas em suposições. O processo penal não pode avançar sem um mínimo de fundamento probatório. Parágrafo único. Revogado não possui mais eficácia jurídica. Exemplo prático de aplicação do artigo. Imagine que o Ministério Público ofereça denúncia afirmando apenas que o acusado praticou crime em data incerta, em local desconhecido, de forma genérica, sem explicar qual crime foi cometido, como ocorreu e qual foi a conduta do acusado. Nesse caso, o juiz deverá rejeitar a denúncia, com base no inciso 1 do artigo 395, por se tratar de denúncia manifestamente inepta, já que impede o exercício do direito de defesa. Artigo 396. Recebimento da denúncia ou queixa e citação do acusado. Caput. Citação do acusado para resposta à acusação. Nos procedimentos ordinário e sumário, depois que a denúncia ou a queixa é apresentada, o juiz deve analisar se existe algum motivo para rejeitá-la de imediato. Se não houver motivo para rejeição, o juiz recebe a denúncia ou a queixa, determina a citação do acusado, abre o prazo de 10 dias para que o acusado apresente resposta à acusação por escrito. Esse é o primeiro momento formal de defesa do acusado no processo penal. Parágrafo único. Contagem do prazo quando a citação é por edital. Quando a citação do acusado ocorre por edital, o prazo de 10 dias para apresentar a defesa não começa imediatamente. Nessa situação, o prazo só passa a correr a partir do comparecimento pessoal do acusado ou a partir do comparecimento de um defensor constituído. Essa regra garante o direito de defesa, evitando que o prazo comece sem que alguém atue em nome do acusado. Exemplo prático de aplicação do artigo. Imagine que o Ministério Público ofereça denúncia por furto simples, crime com pena máxima inferior a 4 anos, seguindo o procedimento sumário. O juiz analisa a denúncia e verifica que ela está regular. Não havendo motivo para a rejeição, o juiz recebe a denúncia. Em seguida, determina a citação do acusado, que passa a ter 10 dias para apresentar sua resposta à acusação por escrito. Se o acusado não for encontrado e a citação ocorrer por edital, esse prazo só começará quando ele comparecer ao processo ou quando um advogado se apresentar em seu nome. Artigo 396. A. Resposta à acusação e exercício da defesa. Caput. Conteúdo da resposta à acusação.
Instrumentos de defesa do acusado. Na resposta à acusação, o acusado pode apresentar preliminares, alegar tudo o que for relevante para sua defesa, juntar documentos e justificações, indicar as provas que pretende produzir, arrolar testemunhas informando sua qualificação, pedir a intimação das testemunhas quando necessário. Esse momento é essencial porque permite que a defesa já apresente suas teses e organize a produção de provas. Parágrafo 1º. Processamento das exceções. As chamadas exceções processuais serão analisadas em processo separado. Isso evita que o andamento principal do processo fique prejudicado. Parágrafo 2º. Nomeação de defensor. Se o acusado não apresentar resposta no prazo legal ou não constituir defensor após ser citado, o juiz deverá nomear um defensor para elaborar a resposta à acusação. Esse defensor terá 10 dias de prazo, com acesso aos autos, para apresentar a defesa. A regra assegura o direito constitucional à ampla defesa e defesa técnica. Exemplo prático de aplicação do artigo 396-A. Imagine que um acusado responda a uma denúncia por crime de furto. Após ser citado, ele apresenta a resposta à acusação, alegando nulidade na investigação, juntando documentos e indicando testemunhas. Além disso, pede a produção de prova pericial. Em outro caso, o acusado não constitui advogado e não apresenta resposta. O juiz então nomeia um defensor público para ele, concedendo 10 dias para que sua defesa seja apresentada. Assim, o artigo 396-A garante que o acusado tenha oportunidade real de defesa logo no início do processo. Artigo 397. Absolvição sumária do acusado. Caput. Análise após a resposta à acusação, momento da absolvição sumária. Depois que o acusado apresenta a resposta à acusação, conforme artigo 396-A do CPP, o juiz deve analisar o processo. Se verificar alguma das situações previstas nos incisos abaixo, ele deverá absolver o acusado de forma sumária, encerrando o processo naquele momento. Inciso 1. Fato típico, porém lícito, excludente de licitude. O juiz absolverá o acusado quando ficar claramente comprovado que o fato ocorreu sob uma causa que exclui a ilicitude, como legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito. Nesses casos, o fato até aconteceu, mas não é considerado ilegal. Inciso 2. Fato ilícito, mas sem culpabilidade, excludente de culpabilidade. O juiz absolverá o acusado quando estiver evidente uma causa que exclui a culpabilidade como coação moral irresistível, obediência hierárquica, erro de proibição inevitável. Exceção. A inimputabilidade não autoriza a absolvição sumária neste momento, pois pode gerar a aplicação de medida de segurança. Inciso 3. Conduta que não constitui crime, fato atípico. Haverá absolvição sumária quando ficar claro que o fato narrado não é crime, ou seja, a conduta não se enquadra em nenhum tipo penal. O fato é atípico. Se não há crime, não há motivo para o processo continuar. Inciso 4. Impossibilidade de punir o agente, extinção da punibilidade. O juiz absolverá sumariamente quando a punibilidade estiver extinta, como nos casos de prescrição, decadência, perempção, anistia, graça ou indulto, morte do agente. Nessas situações, o Estado não pode mais punir, ainda que o fato tenha ocorrido. Exemplo prático de aplicação do artigo. Imagine que um acusado responda a uma denúncia por lesão corporal. Na resposta à acusação, a defesa comprova, com vídeos e testemunhas, que o réu apenas se defendeu de uma agressão injusta e atual. Ao analisar o processo, o juiz verifica que está manifestamente caracterizada a legítima defesa. Com base no inciso 1 do artigo 397, o juiz deve absolver sumariamente o acusado, encerrando o processo sem necessidade de instrução ou julgamento. Artigo 399. Designação da audiência de instrução e julgamento. Caput. Designação da audiência. Depois que a denúncia ou a queixa é recebida, o juiz deve
marcar dia e hora para a audiência, determinar a intimação do acusado, do defensor, do Ministério Público, do querelante e do assistente quando houver. Essa audiência é o momento em que serão praticados os principais atos da instrução criminal, como interrogatório e produção de provas. Parágrafo 1º. Comparecimento do acusado preso. Se o acusado estiver preso, o juiz deverá requisitar sua apresentação para o interrogatório. Cabe ao poder público garantir que o réu preso seja levado até o local da audiência. O acusado não pode ser prejudicado por estar sob custódia do Estado. Parágrafo 2º. Princípio da identidade física do juiz. O juiz que presidiu a fase de instrução do processo é o mesmo que deve proferir a sentença. Essa regra reforça a imparcialidade e a coerência da decisão, pois o juiz que ouviu as partes e as testemunhas é quem melhor pode julgar o caso. Exemplo prático de aplicação do artigo. Imagine que uma denúncia por crime de estelionato seja recebida pelo juiz. Após o recebimento, o juiz marca a audiência de instrução e julgamento. Determina a intimação do acusado, de seu advogado e do Ministério Público. Como o acusado está preso preventivamente, o juiz requisita sua apresentação para o interrogatório. O mesmo juiz que conduz a audiência, ouve as testemunhas e interroga o réu, será aquele que proferirá a sentença ao final do processo. Artigo 400. Audiência de instrução e julgamento e ordem da produção das provas. Caput. A ordem, ou melhor dizendo, a sequência dos atos na audiência. A audiência de instrução e julgamento deve ser realizada no prazo máximo de 60 dias e seguirá em regra esta ordem: declarações do ofendido, se houver, oitiva das testemunhas da acusação, oitiva das testemunhas da defesa, respeitada a exceção do artigo 222 do CPP, oitiva por carta precatória, esclarecimentos dos peritos, acareações, se necessárias, reconhecimento de pessoas ou coisas quando cabível, interrogatório do acusado, que ocorre por último. Essa ordem garante que o acusado se manifeste após conhecer todas as provas produzidas contra ele, reforçando o direito de defesa. Parágrafo 1º. Produção concentrada das provas. As provas devem ser produzidas, preferencialmente, em uma única audiência. O juiz pode indeferir provas que considerar irrelevantes, impertinentes, meramente protelatórias. A finalidade é dar celeridade ao processo sem prejuízo da defesa. Parágrafo 2º. Esclarecimentos dos peritos. Os esclarecimentos dos peritos não acontecem automaticamente. Eles dependem de pedido prévio da acusação ou da defesa. Sem requerimento, o perito não será ouvido em audiência. Exemplo prático de aplicação do artigo. Imagine um processo por crime de lesão corporal, em procedimento ordinário. O juiz marca a audiência de instrução e julgamento dentro do prazo legal. Na audiência, primeiro ouve a vítima, depois as testemunhas da acusação e, em seguida, as testemunhas da defesa. A defesa havia pedido previamente os esclarecimentos do perito, que comparece para explicar o laudo. Ao final, o juiz realiza o interrogatório do acusado, que já conhece todas as provas produzidas. Assim, o processo segue a ordem prevista no artigo 400 do CPP, assegurando contraditório, ampla defesa e eficiência na instrução. Artigo 401. Limite e regras sobre o número de testemunhas. Caput. Quantidade máxima de testemunhas. Limite de testemunhas da acusação e da defesa. Durante a instrução processual, poderão ser ouvidas até 8 testemunhas indicadas pela acusação, até 8 testemunhas indicadas pela defesa. Esse limite busca equilibrar a produção de provas e garantir a razoável duração do processo. Parágrafo 1º. Testemunhas que não entram no limite. Testemunhas excluídas da contagem. No número máximo de 8 testemunhas não são incluídas as testemunhas que não prestam compromisso, como o informante. As testemunhas referidas, isto é, aquelas mencionadas por outra testemunha durante o depoimento. Essas testemunhas podem ser ouvidas sem afetar o limite legal. Parágrafo 2º. Desistência da oitiva. Possibilidade de desistência de testemunhas.
A acusação ou a defesa pode desistir de ouvir qualquer testemunha que tenha arrolado. Exceção: essa desistência não se aplica quando o juiz entender necessária a oitiva da testemunha, nos termos do artigo 209 do CPP, que autoriza a oitiva de testemunha essencial ao esclarecimento da verdade. Exemplo prático de aplicação do artigo: imagine um processo por crime de furto, em fase de instrução. O Ministério Público arrola 8 testemunhas. A defesa também arrola 8 testemunhas. Durante a audiência, uma testemunha da acusação menciona outra pessoa que presenciou os fatos. Essa nova testemunha é referida e pode ser ouvida sem contar no limite de 8. A defesa decide desistir de ouvir uma de suas testemunhas, por entender que o depoimento não é mais necessário. O juiz concorda com a desistência, pois não se trata de testemunha essencial. Assim, o processo respeita o artigo 401, mantendo o limite legal e a flexibilidade necessária à busca da verdade. Artigo 402. Requerimento de diligências após a instrução. Caput. Pedido de diligências ao final da instrução. Depois que todas as provas são produzidas na audiência de instrução e julgamento, a lei permite que o Ministério Público, o querelante e o assistente, se houver, e em seguida o acusado, possam requerer diligências adicionais. Essas diligências só podem ser pedidas quando sua necessidade surgir a partir de fatos ou circunstâncias revelados durante a instrução, ou seja, não se trata de reabrir o processo sem motivo, mas de complementar a prova diante de algo novo que apareceu na audiência. O objetivo é esclarecer melhor os fatos, garantindo uma decisão mais justa. Exemplo prático de aplicação do artigo. Imagine um processo por crime de estelionato. Durante a audiência, uma testemunha afirma que existe um documento bancário que comprova quem realmente recebeu o valor indevido. Esse documento não era conhecido antes da audiência. Ao final da instrução, o Ministério Público requer uma diligência para que o banco envie esse documento aos autos. Em seguida, a defesa também pode se manifestar e, se quiser, formular pedido próprio de diligência, caso surja algo relevante para o acusado. Nesse caso, o pedido é válido com base no artigo 402, pois a diligência decorre de fato apurado durante a instrução, e não de simples atraso ou repetição de provas. Artigo 403. Alegações finais e prolação da sentença. Caput. Alegações finais orais. Se não houver pedido de diligências conforme artigo 402, ou se esse pedido for indeferido, passa-se às alegações finais orais. A acusação fala por 20 minutos. A defesa fala por 20 minutos. Cada parte pode ter prorrogação de mais 10 minutos. Encerradas as alegações finais, o juiz profere a sentença. Parágrafo 1º. Mais de um acusado. Quando houver mais de um acusado, o tempo de defesa é contado individualmente para cada réu, ou seja, cada acusado tem seu próprio tempo de manifestação, garantindo ampla defesa. Parágrafo 2º. Manifestação do assistente. Participação do assistente da acusação. Se houver assistente do Ministério Público, ele se manifesta após o Ministério Público por 10 minutos. O tempo da defesa é prorrogado por igual período, para manter o equilíbrio entre as partes. Parágrafo 3º. Memoriais escritos. Substituição dos debates orais por memoriais. Considerando a complexidade do caso ou o número de acusados, o juiz pode substituir as alegações orais por memoriais escritos, conceder às partes 5 dias, sucessivamente, para apresentá-los. Nessa hipótese, o juiz terá 10 dias para proferir a sentença após o prazo dos memoriais. Exemplo prático de aplicação do artigo. Imagine um processo por crime de estelionato, com um único acusado. Encerrada a instrução, não há pedido de diligências. O juiz passa às alegações finais orais. O Ministério Público fala por 20 minutos. A defesa fala por 20 minutos. Em seguida, o juiz profere a sentença. Agora, suponha que o caso seja complexo, com vários réus e grande volume de provas. O juiz pode optar por memoriais escritos, concedendo 5 dias para a acusação e 5 dias para a defesa.
e depois terá 10 dias para sentenciar. Artigo 404. Diligência imprescindível e alegações finais por memoriais. Caput. Encerramento da audiência sem alegações finais. Se, ao final da instrução, o juiz determinar uma diligência imprescindível, seja de ofício ou a pedido de alguma das partes, a audiência é encerrada sem a realização das alegações finais naquele momento. A razão é simples. Não faz sentido alegar antes de a prova essencial ser produzida. Parágrafo único. Alegações finais por memorial. Depois de realizada a diligência determinada, as partes apresentam alegações finais por escrito, memoriais. O prazo é sucessivo de 5 dias para cada parte. Encerrados os memoriais, o juiz tem 10 dias para proferir a sentença. Aqui as alegações não são orais, mas escritas, justamente porque a audiência já foi encerrada. Exemplo prático de aplicação do artigo. Imagine um processo por crime de falsidade documental. Durante a audiência, percebe-se que é indispensável um laudo pericial complementar para esclarecer a autenticidade do documento. O juiz entende que essa diligência é imprescindível e a determina. A audiência é encerrada sem alegações finais. Após a juntada do novo laudo, a acusação apresenta memorial em 5 dias. A defesa apresenta memorial em 5 dias, de forma sucessiva. Em seguida, o juiz tem 10 dias para proferir a sentença. Assim, o processo respeita o artigo 404, garantindo que a decisão final seja tomada com base em prova completa e essencial. Artigo 405. Registro da audiência e forma de documentação dos depoimentos. Caput. Lavratura do termo de audiência. Registro escrito dos atos relevantes. Tudo o que acontecer na audiência deve ser registrado em um termo de audiência, lavrado em livro próprio. Esse termo deve ser assinado pelo juiz e pelas partes. Conter um resumo objetivo dos fatos relevantes ocorridos durante a audiência. Não é necessário transcrever tudo por escrito, apenas os pontos essenciais. Parágrafo 1º. Registro dos depoimentos. Sempre que possível, os depoimentos do investigado ou indiciado, ofendido, testemunhas devem ser registrados por meios tecnológicos como gravação magnética, estenotipia, gravação digital, técnica similar, inclusive audiovisual. A finalidade é garantir maior fidelidade ao que foi efetivamente dito em audiência. Parágrafo 2º. Registro audiovisual. Quando o depoimento for registrado por meio audiovisual, as partes receberão cópia do registro original. Não é necessária a transcrição escrita do depoimento. Isso torna o procedimento mais ágil e preserva a integridade das declarações. Exemplo prático de aplicação do artigo. Imagine uma audiência de instrução em um processo por crime de roubo. Durante a audiência, o juiz ouve o acusado e 3 testemunhas. Os depoimentos são gravados em vídeo com áudio e imagem. Ao final, o servidor lavra um termo de audiência, resumindo os principais acontecimentos que é assinado pelo juiz e pelas partes. As partes recebem uma cópia do arquivo audiovisual, sem necessidade de transcrição. Assim, o processo segue o artigo 405, assegurando o registro fiel dos atos e transparência para acusação e defesa. Acesse nossa playlist. Bons estudos!